Ciao amici, buonasera a tutti. Estou mais uma vez aqui com o meu irmão Stefano para a gente continuar aí a nossa série de vídeos. Na verdade, mais um episódio da série de análise dos clubes da Série A para essa temporada, né? A gente está no quarto episódio agora. A gente vai falar de mais 4 clubes. A gente vai falar de Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Hellas Verona. E, bom, vou passar a palavra para o Stefano, mas antes disso, pedir aquela ajuda de sempre. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Além disso, verificarem a inscrição de vocês, quem já for inscrito, verificar as notificações. E caso não sejam e estejam gostando dos nossos conteúdos, faço o convite para que vocês se inscrevam no canal e sigam conosco aí nesse trabalho que a gente tem feito. E passo a bola para você, Stefano, para fazer as considerações iniciais e a gente dá início a essa parte 4. Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano no canal Papo Couch. Espero que estejam todos bem, né? E como o Enzo falou, ativem o sininho, se inscrevam aqui no canal, também nos sigam no Instagram, no Twitter e no Facebook, né? Aqui sempre com conteúdo novo, sempre com muita coisa boa para vocês. E falamos agora da parte 4, mas antes de mais nada, queremos lembrar que o sorteio com a nossa parceria com a Pães Forneria, o sorteio foi prorrogado para dia 18 de outubro, cara, uma segunda-feira, vai começar a semana já com 20 bandejas de mini pizza, né, o sorteado, né? Então, vão lá no Instagram, no nosso Instagram ou da Pães Forneria, na foto do sorteio, marquem seus amigos, curtam também a foto, sigam o Papo Couch e a Pães Forneria, que vocês já vão estar concorrendo a essa maravilha gastronômica que são as mini pizzas da Pães Forneria. Não é isso, Enzo? Isso aí, Stefano. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês acessem lá a chamada para o sorteio, que vocês tomem conhecimento de todas as regras para a participação do sorteio. Então vamos iniciar aqui o nosso episódio 4 dessa série de análises dos clubes, né, que estão disputando a Série A, que já está indo para sua quarta rodada, né? Foram 3 rodadas disputadas já. E a gente inicia aí esse vídeo 4 falando da Lazio, né? O segundo time da capital, que vai ser abordado aqui nesse nosso vídeo de análise. A Lazio, que tem um elenco em que o valor de mercado desse elenco é da ordem de 326 milhões e 600 mil euros. E, bom, vou deixar para as suas considerações iniciais, Stefano, e aí a gente vai fazendo aquele bate-bola de sempre. Passo para você. Enzo, a Lazio, né, que até teve algum investimento, né, e investimentos bem interessantes, né, no mercado de transferências europeu. Contratou o Tom Bazic, né, um meia central, um excelente reforço vindo do Bordeaux, um jogador muito talentoso, 24 anos, um croata, e para talvez fazer algum tipo de sombra, não sombra, né, mas para acompanhar ali o Milinkovic-Savic no meio-campo, para dar também um suporte ao Luiz Alberto, né, talvez futuramente substituir o Luiz Alberto, já que o Luiz Alberto não é mais nenhum garotinho, né? Então, o Tom Bazic, que tem 24 anos, né, como eu havia citado, trouxe de volta o Felipe Anderson, que foi talvez a melhor contratação da Lazio. É um jogador que já se destacou na Lazio há algumas temporadas. O Felipe Anderson, que penou bastante nessas últimas temporadas, rodou por alguns clubes, buscando outros mercados, mas retornou à sua casa, de onde ele foi tão bem, né, antes da sua saída. Contratou um lateral esquerdo promissor, né, também o Kajanovic, proveniente do Kukarik, né, é um jogador bom de bola. Eu tive o prazer de acompanhar alguns vídeos até dele. É um bom jogador, realmente um jogador interessante, 20 anos apenas, um jogador já a Lazio pensando também no futuro. Bem como o Lucas Romero,
né, de 16 anos, que estava no Mallorca, é uma promessa, né, um argentino também com dupla nacionalidade, argentino e espanhol, é uma visão já para o futuro da Lazio. E também uma outra contratação que eu achei a mais interessante, talvez, do mercado, que esse jogador caberia em qualquer equipe das gigantes da Itália, que é o Mattia Zaccagni. É um meio atacante muito interessante, né? Estava no Hellas Verona, né? Ele que, por muitos comentaristas italianos, é até muito cotado para a seleção, só que ainda não teve oportunidade de fincar o pé ali na seleção italiana, mas é um jogador muito interessante, né? E para Lazio e também para o futebol italiano. Teve o Rissai, excelente lateral direito, né, proveniente do Napoli. Teve uma polêmica que todo mundo conheceu, né, quando ele chegou na Lazio, que foi problemática a negociação dele, porque a torcida foi contra, né, em questão de religião, em questão de N coisas, até da nacionalidade do Rissai, né, que é albanês. Então, mas mesmo assim, apesar dos pesares, é um ótimo jogador. E para finalizar essas contratações, o Pedro. Né? O Pedro, que é um jogador que, desde que começou no Barcelona, se aguarda até hoje ele mostrar aquele jogador talentoso, seu início de carreira no Barcelona. Como um todo, né, para falar, finalizando as transferências, para passar para o Enzo, foi um mercado que não foi absurdo, não tiveram 40 contratações, mas as contratações foram bem interessantes da Lazio, né, Enzo? Sim, eu destaco também a contratação do técnico, né? o Principalmente. a Lazio, que trocou seu comando técnico, o Simone Inzaghi deixou a equipe para ir treinar a Internazionale, como a gente já falou lá no bloco que a gente falou da Internazionale, e trouxe o bom técnico, né, Maurizio Sarri, que estava um tempo aí sem dirigir nenhum clube após deixar a Juventus. Óbvio que o seu trabalho de maior destaque nacionalmente foi no Napoli, em que ele montou aquele time que por um triz não foi campeão italiano, perdendo o título na última rodada, inclusive para a Juventus, mas numa incrível campanha de mais de 90 pontos. E o Sarri, que está montando um time bem aos seus moldes, né? Um time bem técnico, que joga no formato 4-3-3, é o formato que ele gosta, idealiza os times dele para jogar. Trouxe uma série de jogadores aí que o Stefano falou. O mais interessante também, eu concordo com ele, é o Matias Zaccagni, que foi contratado, inclusive, no último dia da janela. A gente Ao apagar retratou, das luzes, praticamente. está até aqui nos nossos vídeos que a gente fala do último dia de janela. Mas a Lazio, que também teve algumas perdas também consideráveis, né? O Joaquim Correa, que era um dos destaques do clube na temporada passada, deixou também a equipe, assim como o Simone Inzaghi rumou para Milão, foi jogar na Inter. O Felipe Caicedo, né, que fazia parte do elenco, deixou, foi para o Genoa, foi jogar no Genoa. Mas no geral, assim, eu acho que a Lazio fez um mercado não tão agitado, contratou algumas peças que o próprio Sarri indicou que precisariam. O Pedro era um jogador que estava à disposição na Roma, o Mourinho não contava com ele lá, ele também não agradou na sua passagem aos torcedores romanistas, né? E resolveu pular o muro, né? Que a gente diz, foi jogar na Lazio, vamos ver como é que ele vai sair aí. A Lazio, que começou a sua campanha com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e na última rodada acabou sofrendo uma derrota para o Milan em Milão, né, em um jogo em que o Milan se impôs. Na verdade, foi uma derrota de imposição do Milan frente à Lazio, mas ainda é início de trabalho. O Maurizio Sarri ainda está experimentando algumas peças aí, fazendo composição do elenco. Espera-se que daqui a pouco essa equipe evolua e tomara que a gente consiga ver uma equipe bem aos moldes das equipes que o Sarri coloca as equipes para jogar, né? São times que
priorizam a posse de bola, circulam muito a bola durante os jogos, gosta de ter a bola sob seu domínio. E a Lazio tem jogadores no elenco que tem essa característica, né? O Luiz Alberto, que o Stefano citou, é um muito bom jogador e tem essa característica de ser o cérebro da equipe. O Milinkovic-Savic é um jogador assim que eu posso dizer que é muito completo. Ele marca muito bem, ele não é tão cerebral quanto o Luiz Alberto, mas também é um jogador importante na transição. É um jogador que carrega, conduz muito bem a bola, é forte fisicamente, então é um jogador muito interessante. O Zaccagni é um outro jogador que também tem uma característica de carregar a bola, mostrou isso no Verona, era o destaque do time. Enfim, eu acho que a Lazio tem um elenco bem equilibrado, é um elenco acima da média. Eu não considero o elenco mais forte, não considero o principal elenco do campeonato, mas eu colocaria ali no bolo das equipes que vão brigar por, no mínimo, competições europeias, que é o que se espera dos investimentos que a Lazio hoje faz, né? Então, assim, vamos ver como é que vai se comportar. Teve uma derrota aí frente a um adversário direto, que é o Milan, na terceira rodada, mas foi fora de casa. Não posso dizer que uma derrota é perfeitamente esperado, ninguém espera ser derrotado, mas na casa do adversário, um adversário poderoso, de certa forma, assim, é até uma derrota que estava no script, assim. Mas vamos É que, lá, é isso. na verdade, a Lazio vai passar essa temporada como uma temporada de afirmação da maioria de seus jogadores, né? Porque o zagueiro Luiz Felipe, muito bom zagueiro, né? Sim, É o jovem zagueiro ainda. o Vamos ver Acerbi. se ele vai realmente se firmar nessa temporada como um zagueiro nível, no nível que ele está jogando. O Maruzic também, excelente lateral direito, mas esse já se fez como um excelente jogador, já é titular. Mas eu cito também, né, e principalmente, o Immobile, porque o Immobile vai precisar pagar a atuação dele na Eurocopa, né? Porque o Immobile foi muito mal na Eurocopa. Vamos ver se nessa temporada ele segue com a mania de fazer gols, né, e mostrando que o Immobile realmente ainda é o bomber, né, como é conhecido na Itália, o goleador da Lazio, né? A E também princípio outras ele, oportunidades, né? Com o a princípio ele tá, Milinkovic-Savic. né? Em 3 rodadas já foram 4 brocadas já, né? Exatamente, né? Mas ainda tem muita lenha para queimar Sim, aí durante sim, a temporada. sim, com Vamos ver certeza. se ele vai realmente mostrar quem é o Immobile, né? Uhum. E a Lazio está recheado. O Luiz Alberto, um jogador que não é titular da seleção espanhola, mas é um jogador muito valioso para a Lazio e também para a seleção espanhola. E o Milinkovic-Savic, que não se entende até hoje, na verdade, porque como ele não saiu da Lazio, né? E já foi, o Real Madrid já sondou, já foi falado no futebol da Premier League, Ele e quase ele fechou, permanece na Lazio. ele quase já acertou com o Milan por 2 oportunidades, assim, foram 2 janelas assim que ele estava praticamente no Milan e não saiu. Juventus Nossa, já sondou, Inter já sondou, acho que todos os grandes da Itália, não que a Lazio não seja, né, mas já sondaram e não foi para nenhuma, permaneceu na Lazio. E é um muito bom jogador, cara. Eu gosto muito do Milinkovic-Savic. Acho que ele tá numa idade boa, né? 26 anos é a idade que o jogador é a atinge. transição, né? Agora ele se é constatado um excelente jogador. Sim. Então, assim, eu acho que a Lazio continua tendo um elenco bem forte, assim. Eu acho que e a mudança, mesmo que de forma, não vou dizer traumática, porque o Inzaghi optou por ir a Inter treinar a Inter. Mas eu acho que o Sarri vai trazer um outro estilo e vai ser legal ver esses jogadores jogando no estilo do Sarri. Eu acho que tô bem curioso para ver como é que vai ser o desenrolar dessa história aí. Sim. Contigo, Stefano. Foi como você falou, a Lazio é mais uma das equipes que brigue talvez por uma vaguinha final ali na Champions, mas é time para a Europa League. Tem um elenco muito interessante,
mas é mais uma incógnita. Na verdade, uma incógnita na parte de cima, né? Não é uma incógnita como a gente havia falado no outro vídeo sobre a Udinese. Tem um elenco muito bom, né? Mas a gente precisa esperar o trabalho do Sarri, né? Ver o que o Sarri vai conseguir sugar dos jogadores da Lazio, né? E dando sequência, né, à nossa próxima equipe, que você tem mais algum comentário sobre a Lazio, André? Não, era isso. Vamos falar agora sobre o Hellas Verona, né? Hellas Verona que fez alguns investimentos interessantes, mas não tem das maiores folhas salariais, né? A Hellas Verona que tem um elenco orçado em 108 milhões e 450 mil euros, né? Teve uma perda, né? Um balanço de transferências, uma perda de 12 milhões de euros, né? Ou seja, contratou talvez para repor algumas perdas, né? Perdeu o Zaccagni, né? Que acabamos de falar que foi para Lazio, né? Mas eu vou deixar para você, Enzo, para você falar um pouco sobre essas negociações aí do mercado do Hellas Verona para essa temporada. Claro. Então, o Hellas que se movimentou, né, nesse mercado, trazendo, na verdade, foi trazido, né, mais uma vez, um jogador que já estava no elenco, emprestado, voltou ao seu clube de origem e teve o passe comprado, né? Eu falo do Ivan Illich, que esteve com a equipe na temporada passada emprestado pelo City. O empréstimo expirou, ele voltou ao City, mas tinha a opção de compra que foi efetuada pelo Hellas Verona por 7 milhões e meio. E o Illich é jovem jogador, sérvio, né? De 20 anos apenas, mas muito talentoso. Fiquem de olho no Illich, que o Illich, assim como o Milinkovic-Savic, ele também tem bastante talento, é mais novo, bem mais novo, e ainda vai despontar aí. Antonin Barak, que também era um jogador que estava emprestado ao Hellas pela Udinese e teve a compra de seu passe efetivada por 6 milhões. Muito bom jogador também, foi um dos destaques da equipe com o Ivan Juric, né, na temporada passada. Juric que foi dirigir o Torino, mas isso a gente vai falar quando a gente chegar no Torino e falar do Torino. Além deles, trouxe o Giacomo Magnani, um zagueiro de 25 anos que era do Sassuolo, foi trazido por 4 milhões de euros. O Federico Ceccherini, da Fiorentina, de 29 anos, um zagueiro também, né, por 3 milhões. E uma das contratações assim que tem é bastante interessante a carreira do jogador, né? E o nome chama atenção porque o sobrenome, no caso, Simeone, é o filho do Simeone, no caso, Giovanni Simeone, que tem uma carreira aí que ainda não conseguiu se consolidar. Ele já passou por algumas equipes já na Itália, Fiorentina, Cagliari, agora está tentando a sorte no Hellas, né, no Verona, e já aos 26 anos não conseguiu ainda se identificar em nenhum desses clubes citados, né? É um jogador não é um mau jogador, é um jogador que tem o seu talento, um jogador rápido, forte, mas que eu penso que ele peca muito nas finalizações às vezes. Então acho que por causa disso, talvez a carreira dele ainda não tenha deslanchado e aos 26 anos é preocupante, né? Porque nessa idade aí ele já devia estar despontando ou já estar É o mesmo consolidado. caso que a gente citou do Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic está se firmando como um craque e o Giovanni Simeone está no momento limite, né, da vida dele como jogador. Essa idade de 26 anos realmente é o divisor de águas. Apesar disso, eu acho um jogador interessante. É bem provável que na dificuldade que o Hellas tem de achar um atacante que resolva o problema ali, já foram tentados alguns, né? Desde o último que eu lembro que resolveu mesmo foi o Luca Toni, já em final de carreira, o Luca Toni voltou ao Verona e jogou, e inclusive foi artilheiro da equipe e tal. Mas de lá para cá, o Verona vai tentando, enfileirando atacantes. Na temporada passada, por exemplo, teve o Kalinic em seu elenco, né?
que Ainda depois permanece no elenco, né? chegou a ter o Kalinic, permanece no elenco, mas não deu certo ainda, né? O Kalinic também é outro jogador que pós-Fiorentina tentou, rodou por algumas outras equipes e não se firmou, mas voltando ao Hellas Verona e correndo um pouquinho para não ficar muito grande o vídeo e devolver a fala para o Stefano, também trouxe o Montipò, o goleiro de 25 anos que veio do Benevento para suprir a saída do goleiro Silvestre, que foi para a Udinese, né? A gente falou isso no vídeo passado. E o Gianluca Frabotta, né? O lateral esquerdo, o jovem lateral esquerdo, que foi uma revelação da Juventus. O Pirlo alçou ao time profissional da Juventus na temporada passada. Ele perdeu espaço aí com a chegada do Massimiliano Allegri. A Juventus optou por emprestá-lo e o Verona trouxe-o para a composição do elenco. E destaco também o Gianluca Caprari, né, que chega também emprestado da Sampdoria. E aí eu passo para você, Stefano, se você quiser fazer alguma observação, mas eu acho que o Hellas, principalmente pela saída do Ivan Juric, que era quem sustentava muito esse elenco e que dava muita força para esse elenco, o estilo de jogo foi muito característico, né? O Juric conseguiu colocar a sua filosofia e fazer o time do Hellas Verona ser um time, inclusive, chato para as equipes grandes, né? Todas as equipes grandes tiveram bastante dificuldade em jogos com o Hellas, principalmente em Verona, né? E eu acho que vai ser complicado. Já não começou bem a temporada, inclusive o técnico que estava lá para essa temporada, que foi quem estruturou esse elenco aí, que era o Eusébio Di Francesco, já perdeu seu posto e no lugar dele hoje anunciaram o Igor Tudor. Mas eu deixo para você detalhar um pouco mais e devolvo a fala para você, Stefano. O Verona, que além de todo, contratou até bem, né? Foi o Bosco Sutalo, né? Uma promessa que estava na Atalanta, croata Bosco Sutalo, 21 anos, né? Não é o jogador que chega já para resolver os problemas da defesa do Verona, mas é um bom jogador para elenco, né? Para ter no elenco, porque é muito promissor. E como o Enzo acabou de falar também, antes disso, né, também teve o Hongler, né? O volante, né? Também um excelente jogador, já é muito comentado, um jogador que atuava na Bélgica, foi contratado por empréstimo para movimentar também, para suprir algumas necessidades do meio-campo do Verona. Com a chegada do Igor Tudor, né, a saída do Di Francesco, a entrada do Tudor, o que pode mudar, né, nesse Hellas? Ele tem, o Igor Tudor, ele utiliza normalmente o 3-4-1-2, né, o que é exatamente próxima à escalação que o Di Francesco utilizava. O Di Francesco, na verdade, utilizava o 3-4-2-1. Mas o Caprari, que é atacante, atuava nesse 2-1, né? Era 1-2, né? Não fazia tanta diferença. O esquema tático provavelmente será mantido, né? E como o Enzo falou, eu acho que talvez um problema que aconteça com o Hellas Verona, apesar de ter um meio-campo bem interessante, né? Com o Barak, com o Miguel Veloso, que ainda está lá, né? Com o Faraone, com o Lazovic, com alguns jogadores bem interessantes. O ataque, né, se basear em Simeone, Lasanha e Kalinic, pode ser um problema para o Verona, né, para essa temporada. A defesa é uma defesa bem segura, né? Tem o Koray Gunter, que é um excelente zagueiro, né? O alemão Koray Gunter, que também na temporada passada foi muito bem, essa temporada segue na equipe titular. Mas o que acontece com o elenco do Verona é que está mostrando muito pouco nesse início de temporada. É o vice-lanterna, por enquanto. Tem muito campeonato pela frente, é verdade. Se espera que o Igor Tudor dê um padrão de jogo
o Verona, o que não mostrou nas primeiras rodadas, o Eusébio Di Francesco, não conseguiu mostrar. Né? E é uma equipe que, a princípio, luta muito contra o rebaixamento. Né? O Verona, infelizmente, não é uma equipe que chame a atenção, né, como meio de tabela ou parte superior de tabela. Perdeu algumas peças como o Zaccagni, né, como havíamos citado, né, perdeu O Di também outro jogador, Marco. O Di Marco. o Di Marco, né, que saiu, o Di Marco que já fez um golaço pela Inter de Milão, um excelente jogador. Perdeu alguns outros jogadores, né, que eram até titulares, que podem fazer muita falta, que a reposição talvez não tenha sido feita diretamente com esses jogadores que saíram. Né? Contigo. Inclusive o Lovato também, que também foi um destaque na temporada passada, que você citou lá quando a gente falou da Atalanta no bloco passado. Garoto ainda. Garoto, mas supriu bem também a saída do Kumbula, que saiu na temporada passada, no início da temporada passada foi para Roma. Então, assim, é um elenco que toda hora tá mudando, né? Então, mas eu acho que essas duas saídas, principalmente a do Di Marco, que foi um destaque pela lateral esquerda, e a do Zaccagni, eu acho que isso fez com que o Hellas ainda despencasse um pouco mais aí nas prateleiras dos times aí, né? Então, de fato, eu concordo com você, vai ser uma temporada bem complicada de manejar aí quem for. Tomara que o Tudor consiga ali implementar um trabalho forte, coeso e que a união da equipe faça diferença, porque por mais que tenha ali o Barak, que é bom jogador, o Illich, que são bons jogadores e que podem desequilibrar uma partida ou outra, o Illich ainda é muito novo, vai oscilar porque é normal, é muito novo. E só o Barak ali para fazer a diferença, eu acho que vai ser um pouco complexo para o Hellas. Mas vamos aí torcer, né? Principalmente os torcedores do Hellas, vamos ter esperanças de que o Tudor consiga aí fazer a união da equipe, ser a diferença em prol do time de Verona. Curiosidade do Hellas Verona, só para finalizar, Igor Tudor, ex-zagueiro da Juventus, né, e do Siena, dentre outras equipes, e que estava como auxiliar técnico do Pirlo na última temporada na equipe da Juventus. Vamos ver como ele se sai, né, nessa temporada com o Hellas Verona. Foi o último técnico da Udinese antes do Gotti, né? Sim, exatamente. É um técnico da nova ala, bem lembrado, Stefano, muito bem lembrado. A sua observação foi muito legal aí. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu tudo que a gente poderia. Depois, se precisar também, num próximo vídeo de análise específica do time, do desempenho do time, a gente pode falar mais. Mas eu acho que é isso. Podemos passar para o próximo, né? Isso. Então vamos dar seguimento aqui. Vamos aí para o próximo clube. A gente vai falar do clube da região da Toscana, né? Um time que tem uma camisa forte e bonita. Vamos falar aí da Fiorentina, um time tradicional, muito tradicional na Itália, né? Que tem um elenco com um valor de mercado da ordem de 248 milhões e 800 mil euros. Um clube, Stefano, que, assim como alguns outros clubes, também trocou de comando técnico da temporada passada para essa, com uma curiosidade. Ele trocou. Trocou. Exatamente, trocou duas vezes para essa temporada, sendo que em uma delas o técnico não chegou nem a botar em prática nada. Ele falou, Porque prazer, elenco, tchau, elenco. Gennaro Gattuso foi nomeado o técnico da Fiorentina no final da temporada passada. Ele ficou como técnico da Fiorentina exatos 23 dias e por alguns problemas aí de entendimento de como seria tratado o mercado de transferências da Fiorentina, ele acabou pedindo o boné e deixou o clube após 20 dias. Assumiu
o comando técnico um excelente treinador, eu gosto bastante desse treinador que assumiu a Fiorentina, o Vincenzo Italiano, que fez uma boa campanha com o Spezia na temporada passada, e já está mostrando, inclusive, que é um bom técnico, né? A campanha da Fiorentina é uma campanha do ponto de vista aí, perdeu o primeiro jogo, mas já se reabilitou, e para vocês terem uma ideia, a Fiorentina ganhou da Atalanta, que é a sensação do campeonato italiano já há algumas temporadas, e ganhou da Atalanta em Bergamo no último jogo. Então, assim, fiquem de olho na Fiorentina. Fez um mercado interessante. Vou deixar para você abrir essa parte do mercado da Fiorentina, Stefano. Mas, ao meu ver, se não foi a que fez o melhor mercado, foi uma das que fez o melhor mercado aí. Mas eu passo a fala para você agora, cara. A Fiorentina que, na verdade, iniciou já esse mercado com a perda talvez tenha sido o jogador mais impactante na última temporada, né, que foi o Ribéry. Ele afirmou que não iria sair, inclusive o Ribéry, que fechou com a Salernitana, né, que nós, inclusive, já até citamos a Salernitana em outro vídeo. Né, mas a Fiorentina, o que acontece? Fez um mercado, como o Enzo falou, bem interessante, porque não se baseou na saída do Ribéry, não pescou outro medalhão para substituir o Ribéry. Simplesmente foi em busca de um elenco poderoso, né, nas limitações que a Fiorentina tem. Não fez tantas contratações. No total, os jogadores que entraram foram apenas 5 jogadores. Teve o Nicolas Gonzalez, né, que até a gente brincou muito, foi uma das contratações mais interessantes pela forma que foi anunciado. Né, o Speed, né, que é conhecido como o Ligeirinho. Né, teve todo um trabalho do marketing da Fiorentina. Contratou o zagueiro Igor, um brasileiro que estava na SPAL. Uma contratação interessantíssima que foi o Lucas Torreira, né, o uruguaio, que estava no Arsenal, chega por empréstimo, né, do Arsenal, muito bom jogador. O Nastasic, né, que é um jogador que inclusive já atuou na própria Fiorentina há alguns anos, né, vem do Schalke caiu na Bundesliga, por isso que se desfez grande parte dos jogadores, e com isso a Fiorentina pinçou o Nastasic para ser o banco da zaga, que é muito boa da Fiorentina, diga-se de passagem, e contratou o Álvaro Odriozola do Real Madrid, que é um jogador que é o mesmo estilo do Pedro, né, que a gente citou da Lazio. Se esperava muito dele, se esperou, aos 25 anos já não ia ser utilizado no Real Madrid, a Fiorentina conseguiu pescá-lo no mercado para fazer a função da lateral direita ali da equipe. Não sendo titular absoluto, né, o titular é o Venucci ainda, né. Pode ser que o Odriozola conquiste essa vaga de titular, mas a Fiorentina, como o Enzo falou, tem uma equipe muito interessante, né? Tem alguns jogadores muito experientes, né? Uma mescla perfeita quase entre a experiência e a juventude. Tem o Calejon, né, no ataque, né? O Calejon já não é nenhum garotinho, né? O Calejon que está com... Quantos anos o Calejon está, Enzo? Acho que o Calejon deve estar com 34 anos. 34 anos. acho que está 34, 35. Ao mesmo tempo que o Calejon com 34 anos, aí mexe com um excelente Castrovilli de 24 anos, que não é titular absoluto, mas excelente jogador, futuro da seleção italiana, inclusive campeã da última Eurocopa. Tem o Ricardo Sottil, bom atacante, lado de campo, também é um garoto. Em contrapartida, ainda tem o Bonaventura, para quem não lembra, Bonaventura ex-Milan, ex-seleção italiana também, excelente jogador. Né? E, num geral, né, até vou passar a bola para o Enzo agora, porque a equipe da Fiorentina passa por até uma coisa semelhante, uma situação semelhante que a equipe da Atalanta, né, que conta com um excelente goleiro, mas o reserva já tem uma disparidade, né, que é o Dragowski, excelente goleiro, e o Terracciano, ele não substitui a altura do Dragowski. E muito o Cerofolini é até um bom goleiro, né, um goleiro promissor,
né? Quando se machucado, ou seja, o substituto imediato é o Terracciano. Tem o Rosati também, mas Rosati já está em final de carreira, 38 anos. E como eu falei anteriormente, só para finalizar, vou passar a bola para o Enzo, a zaga da Fiorentina, para mim, é o marco inicial da equipe, né? Eu sou muito fã do futebol do Milenkovic, né? 23 anos ainda, muito bom zagueiro, né? Até foi cogitado em inúmeras equipes nesse mercado, permaneceu na Fiorentina, mas é um jogador que vai chamar atenção nessa temporada e muito difícil a Fiorentina conseguir segurar. É contigo, Enzo. Inclusive o Milenkovic, ele ficou na Fiorentina e renovou até 2023, justamente para que, provavelmente, na próxima janela de... Eu acho que ainda essa temporada completa ele ainda fica na Fiorentina, talvez só na próxima janela de verão, né? Verão é meio para a gente aqui é metade do ano, né? Ele sai da Fiorentina, mas também tem do lado dele o Martinez Quarta, que é um zagueiro também muito bom. Muito bom zagueiro. O Nastasic, como você citou. O Igor é um caso interessante, Stefan. Ele já estava no elenco no ano passado, emprestado, e agora parece que foi efetivada a compra, né? Então agora ele é Exatamente. jogador da Fiorentina mesmo, 100% Fiorentina. É aquele caso de o empréstimo com obrigação de compra. Acho que foi isso que Isso, aconteceu, inclusive, com essa isso. negociação. E ele é um jogador que, além de zagueiro, ele é multifunção, né? Ele pode jogar na ala esquerda, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar inclusive de meia esquerda, como ele já jogou na temporada passada em alguns jogos, né? Naquela temporada bem tumultuada da Fiorentina, que trocou o Iachini. A Fiorentina, em certos momentos, passou sufoco na temporada passada. Mas nessa eu acho que eles foram bem, Stefano, assim, trouxeram um técnico novo com um estilo de jogo muito legal, de proposição de jogo. A gente vê, inclusive, isso nas 3 rodadas que a Fiorentina teve aí. Mesmo no jogo que perdeu para Roma, lá em Roma, foi um time muito bem armado, um time que trocou no linguajar aí, mais coloquial com as equipes que jogou muito bem. Tem uma defesa, concordo com você, uma defesa bem interessante. O Odriozola é um bom lateral. Acho que o meio-campo da Fiorentina também é um meio-campo bem interessante. O Lucas Torreira, que se não chega numa fase boa da carreira dele, pode estar na Fiorentina uma chance para ele voltar aos holofotes, Se porque reencontrar, né? quando ele deixou a Itália, ele deixou a Itália já com uma esperança de ser um jogador muito promissor, né? Quando ele foi para o Arsenal. O Amrabat, o meio-campo marroquino, muito bom jogador também. É um outro exemplo de jogador que foi destaque no Verona, e aí a Fiorentina foi e comprou. Tem o Pulga, também acho que você citou na tua fala, que também é um muito bom meio-campista. E o Castrovilli, né, que desses todos aí, para mim, é o mais talentoso deles. Ainda tem o Benassi, que ainda está lá no elenco, né? É. O Saponara, que você citou. E eu acho que a contratação mais interessante da Fiorentina nesse mercado, para mim, foi a do Speed, do Nico Gonzalez. Por quê? Perdeu o Ribéry, que é um jogador que não tem como você dizer que não é uma perda considerável, mas o Ribéry já não está mais no auge da carreira dele, né? A gente até conversava que o Ribéry, quando saiu da Fiorentina, iria para Juventus, Milan, Inter, facilmente, pelo talento que o Ribéry ainda tem, pela história, por tudo que se conhece sobre o Ribéry. E o Ribéry acertou com a Salernitana. Eu acho que ele ainda quer mostrar, antes de encerrar a carreira, o que ele foi, né? Que fala, olha, toma aqui minha despedida, mas olha só, joguei pela equipe de menor investimento, como a gente citou, Sim. com a Salernitana, né? Mas eu acho que a Fiorentina repôs bem. O Nico Gonzalez é um bom jogador, mostrou isso nas 3 rodadas que participou. Gosto muito do futebol do Muito Nico rápido, Gonzalez. muito Muito rápido. rápido, não à toa é chamado de speed, né? De Speed ligeirinho. Gonzalez. E se eu posso dizer que outra grande contratação da Fiorentina, que não foi uma contratação, foi a manutenção do Vlahovic, né? Sim, exatamente. Que
a carreira dele deu um salto absurdo na temporada passada, ele começou a fazer gol adoidado, é o Já fez característico 3 nessa temporada, né? é o característico Só um. bomber, né, italiano, que a Itália gosta, né, o bomber. Não é um primor técnico, ainda é muito novo, tem 21 anos apenas, ainda pode lapidar isso, mas faz gol como poucos, né, Stefano? E Isso. vai ser bom aí para a Fiorentina que ele ainda fique ajudando a equipe, que ele ainda ajude a equipe. E quando tiver que fazer essa venda, a Fiorentina faça uma excelente venda à altura do que o clube merece receber pelo jogador e que o jogador merece de valoração. E Mas só basicamente para isso. finalizar, uma curiosidade que você citou, muitas pessoas que podem ver nosso vídeo não tenham entendido. Sobre o Lucas Torreira, né? O Enzo falou, ele retornou à Itália. E é uma curiosidade muito interessante, que o Lucas Torreira, ele foi contratado na base pelo Pescara, né? Ele era Uhum. do Wanderers do Uruguai, e mais um jogador que passou pelo Pescara, desde tantos aí, né? Tivemos exemplo até, inclusive, na Eurocopa, vários campeões europeus passaram pelo Pescara, pela base, se destacaram lá. E o Torreira foi mais um jogador que da base do Pescara chamou a atenção da Sampdoria, na Sampdoria se destacou, e aí foi para o Arsenal, do Arsenal para o Atlético de Madrid e etc. Mas é interessante porque é um jogador que é cria do futebol italiano, né? Ele se desenvolveu no Pescara. É contigo, Sim. Enzo. Bom, então acho que a gente conseguiu cobrir tudo da Fiorentina. Cesare Prandelli era o técnico, segundo técnico da temporada 2020-21 da Fiorentina, um técnico com uma história belíssima com a Fiorentina, inclusive muito identificado com a Fiorentina. Fez a transição aí pós primeira passagem. O Iachini teve duas passagens da Fiorentina no mesmo ano, na mesma temporada. Iachini deixou o comando por insuficiência, né? Contrataram o Prandelli. Aí o Prandelli acho que teve algum problema de saúde, Stefano, não estou lembrado aqui na memória, e resolveu, por isso, encerrar a carreira como técnico. Isso é um detalhe curioso. Ele deixa a Fiorentina por problemas de saúde, alegando problemas de saúde, encerra a carreira por causa disso, e o Iachini volta para terminar a temporada com a Fiorentina que teve muitos problemas ao longo da temporada. E aí, tudo isso que a gente vem falando aí, o Gattuso foi anunciado ao final da temporada para comandar nessa, ficou 23 dias, deixou o comando técnico e agora é o Vicenzo italiano. E curiosamente o Gattuso até deu declarações dizendo que quando ele foi contratado pela Fiorentina, fizeram inúmeras promessas, né, de contratações para a equipe, né, para ele, né, que ele tinha pedido. Só que, como eu citei, a Fiorentina só fez 5 contratações. E o Gattuso não ficou nada satisfeito, brigou com a diretoria e 23 dias depois resolveu tocar o barco dele. E agora, tanto quis que nada teve. Não tá, e o Gattuso permanece um técnico sem clube, por enquanto, né? Vamos ver os próximos capítulos. Exatamente, mas eu acho que a Fiorentina está bem servida de técnico. Não sei Sim, qual a sim. sua opinião, mas eu gosto bastante do Vicenzo italiano, torço por Excelente ele, treinador. quero ver ele mostrando o seu talento aí, já está mostrando isso, né, na Fiorentina. Tomara que consiga manter a regularidade aí, que a Fiorentina faça uma boa campanha. E aí a gente finaliza esse bloco 4, Stefano, né, falando do último clube que a gente traz hoje, né? Vamos falar do outro clube de Gênova, né? Do outro clube de Gênova. Vamos falar da Sampdoria. A Sampdoria, que também é um outro clube que trocou o seu comando técnico para essa temporada. O, o, o ex-técnico do Parma, né? Que estava na campanha que levou o Parma para a Série B, o Roberto D'Aversa, assumiu o comando técnico deixado pelo Claudio Ranieri, que era o técnico da Sampdoria na temporada passada. Sampdoria que tem um elenco com valor de mercado de 124 milhões e 800 mil euros.
E a Sampdoria, que, bom, é um elenco e fez algumas movimentações aí para tentar qualificar o seu elenco na tentativa aí de subir um pouco o nível da equipe e ir para um degrau mais acima. E eu vou deixar para você começar então a análise da Sampdoria e daqui a pouco eu volto para falar um pouco com você e com o pessoal aí, tá contigo. Enzo, a Sampdoria, né, na verdade, sempre se espera muito da Sampdoria, né? Por quê? A Sampdoria, há algumas temporadas, muitas temporadas, para ser mais exato, apresenta um futebol bem interessante, né? Independente do técnico que esteja. O nome da equipe já chama a atenção antes do campeonato começar, porque dificilmente a Sampdoria luta contra o rebaixamento. A Sampdoria é sempre uma equipe de meio de tabela. Até chega ao sexto lugar, ao quinto lugar, mas normalmente ocupa a metade da tabela. Para essa temporada, a Sampdoria, né, se desfez de alguns jogadores, né, que lá já estavam há algum tempo, alguns até foram por empréstimo, como o Caprari, que a gente citou, do Hellas, que foi para o Hellas Verona, o Jason Murillo, que foi para o Celta de Vigo por empréstimo. E as contratações da Sampdoria até chamaram a atenção, principalmente do Caputo, né? Que eu e Enzo, a gente até conversou, brincou, né? Que vamos formar o ataque vovô, que vou citar logo em seguida. Mas o Caputo, artilheiro nato, né? De muito, talvez seja a contratação mais interessante da Sampdoria nesse mercado. Né? A longo prazo, não tem tanto a longo prazo, já está com 34 anos, mas é um atacante que pode resolver alguma necessidade do ataque da Sampdoria, porque se tem uma coisa que o Caputo sabe fazer é gol, né? Não é um primor da habilidade, mas é um jogador que resolve ali na frente. Contratou também o Ernesto Torregrossa, né, que se destacou no Brescia na última temporada, Brescia que não subiu da B para A, como eu citei no nosso vídeo da Lega BKT, mas é um jogador interessante, né, que é um ótimo reserva. Contratou em definitivo o Candreva, né, que já está, acho que se não me engano já estava no seu segundo empréstimo, né, a Sampdoria é um jogador já com 34 anos, né, também contratou o Caputo, como eu havia citado, 34 anos, e isso eu vou citar a curiosidade das contratações da Sampdoria, né, porque a Sampdoria investiu em muitos jogadores já com uma idade um pouco mais avançada, inclusive o Torregrossa já tem 29 anos, né, um jogador que foi contratado para ser o reserva do ataque da Sampdoria, mas em contrapartida acertou com alguns reforços provenientes de empréstimos e jogadores novos, né? E dois que mais se destacaram foi o Ihataren, né, que a Juventus comprou e já repassou para a Sampdoria, excelente jogador, muito promissor, meio atacante holandês. O Dragusin, né, o romeno, que não ia ter oportunidade essa temporada, como não teve na última na Juventus, né? Mas é um excelente jogador, muito promissor também, né? O Radu Dragusin. Contratou também o Ricardo Cervo, né? Que é uma promessa, né? Foi contratado por empréstimo, uma promessa que é proveniente da Roma, da base da Roma. Muito bom jogador, é um futuro aí tanto para a Roma, quanto para a Sampdoria, como para a seleção italiana. E só para passar a bola para você, Enzo, tendo em vista essas contratações, mostra que também retrata um pouco o que a Sampdoria apresentou até agora, né? Não apresentou muita coisa, né? Foram 2 empates e uma derrota. O D'Aversa é um treinador que eu particularmente não gosto do trabalho dele, né? Eu acho que o Enzo, com a camisa que está vestindo, também vai dizer que não gosta tanto assim do trabalho dele. Mas o D'Aversa, que é um treinador que, por natureza, né, acaba não sabendo balancear tanto o elenco que tem, muito menos da forma que quer jogar. Ele normalmente joga no 4-3-3, né, ofensivo. E isso faz com que você imagine, pô, se ele gosta de jogar dessa forma, jogou tantos e tantos anos dessa forma, ele quer mostrar
esse trabalho que ele quer focar no 4-3-3, a Sampdoria ele já começa no 4-4-2, ou seja, de uma forma que ele não sabe jogar. Ele não tem esse costume, né? Tá utilizando, tudo bem, tem um talento absurdo, que é o Damsgaard, né, pela ponta esquerda. Tá utilizando o Damsgaard, inclusive, de meia esquerda, com Candreva na meia direita. Botou a dupla vovô, que agora eu vou citar, que é o Quagliarella e o Caputo. Né? Eu não discuto, para mim, esse é um ataque que eu quero ver funcionar, né, que vai ficar histórico na Itália, como um ataque já de dois atacantes muito conhecidos por fazer gols e já, né, quase na fase final da carreira. Principalmente o Quagliarella, né? O Quagliarella já tem 38 anos e é o titular dessa Sampdoria. Né? O que acontece, né, só para encerrar, é que a Sampdoria conta com um ataque, uma defesa bem interessante, né, com o Yoshida e o Colley. Laterais também muito bons, principalmente o lateral esquerdo, é muito interessante, gosto muito do futebol dele. Né? Inclusive, fez um belo gol nessa última partida, no empate contra a Internazionale, que é o Augello. E é aquela questão, né? Tem o Adrien Silva no meio campo, o Thorsby, tem uma equipe interessante, mas é uma equipe que claramente depende do treinador, né? Depende de quem está ali na beirada do campo. Eu não sei se o D'Aversa é esse treinador para essa Udinese, Enzo. É contigo. Pois é, a questão interessante do D'Aversa é que eu consigo ver que o Ranieri deixou o comando e o Ranieri tinha um estilo característico, um futebol mais pragmático, a moda antiga, um futebol que tenta extrair o melhor, o máximo do que aquela equipe pode entregar, e o que ele extraía da equipe da Sampdoria era tentar compactar as linhas, fechar o famoso fechar a casinha e no menor vacilo do adversário disparar num contragolpe rápido, sempre utilizando as flechas, né? Por isso que o Damsgaard se destacou na última temporada. E ele era Nesse a caso, flecha do Ranieri. nesse caso, o D'Aversa ele tem por característica esse talvez uma proximidade a esse estilo do Ranieri, só que eu consigo ver que o D'Aversa é um estilo Ranieri 2.0, assim, é um estilo mais moderno de Ranieri. Não estou dizendo que o Ranieri está ultrapassado, tá? Mas é isso. Haja vista assim, com o Parma é um misto aí, né? De ame ou deixo, porque ele fez uma brilhante campanha com o Parma, resgatando o Parma desde lá da Série D até a Série A. Fez uma excelente campanha com o Parma, inclusive um dos destaques do Parma, numa excelente campanha feita com o D'Aversa, está hoje na Juventus, e o outro está na Internazionale. Eu falo do Kulusevski, que está na Juventus, e do Bastoni, que está na Internazionale. Era jogador da Internazionale, emprestado ao Parma. Kulusevski era da Atalanta, emprestado ao Parma e foi para a Juventus. Mas assim, nessa campanha citada, ele tinha a flecha que era o Kulusevski e o Gervinho, correndo um de cada lado, municiando o ataque. Creio que ele deva estar tentando fazer isso na Sampdoria atual. Inclusive fez um bom jogo contra a Inter. Uhum. O jogo contra a Internazionale foi um bom jogo. O jogo contra o Milan, inclusive, que ele perdeu por 1-0, né? Foi um bom jogo realizado pela Sampdoria. A Sampdoria não jogou mal, mas é aquilo, é transição de trabalho. Ainda precisa, né, alguns jogadores entenderem como o D'Aversa pensa o futebol, que é um pouco diferente do Ranieri, ainda que os estilos, como eu disse, sejam de certa forma próximos. Eu acho que a Sampdoria, o 11 inicial da Sampdoria não é de todo ruim. Você citou Não, o muito bom. Damsgaard, é um jogador que eu compartilho com a sua ideia. Eu acho ele um jogador diferente, um jogador diferenciado, muito bom jogador. Mais Agora um ele que quase saiu inúmeras vezes dessa janela, né? Todo mundo queria o é, Damsgaard e ninguém conseguiu contratar o Damsgaard.
o presidente Ferrero, né, o dono da Sampdoria, botou um preço, né, na cabeça do Damsgaard para ele sair, no mínimo 40 milhões, e ninguém quis desprender 40 milhões nesse momento para tirar o Damsgaard de lá. Eles estão agora com um empréstimo de um jogador muito promissor, que é o Ihattaren, que pode dar opção aí. Você citou bem o Ekdal e o Thorsby, que são dois bons meias. Eu acho o Augello também um bom lateral, pode dar uma Na boa. verdade, eu citei o Adrien Silva, o Ekdal tá machucado, mas o Ah, Ekdal é o sim, titular. O Ekdal, só para que vocês saibam, o Ekdal é o titular absoluto da Sampdoria. o jogador sueco, né? Muito Isso, bom jogador. muito bom Tem o jogador. Candreva com 900 anos, que é brincadeira, mas tem o Candreva que é sempre muito útil, se não é um primor de talento, E é foi o uma destaque formiguinha. da seleção italiana por anos, né? Apesar dos pesares, ele era a válvula de escape da seleção italiana. Inclusive, até na Inter de Milão, por alguns anos, foi a mesma coisa, né? É Apesar de aquele não ter jogador, titularidade absoluta. é aquele jogador formiguinha, assim como no Liverpool tem o Milner, é aquele jogador formiguinha ali que é pau para toda a obra. O Yoshida é um bom zagueiro. Eu gosto do futebol do Yoshida, acho ele um bom zagueiro. O Aldeiro nem se fala, o goleiro é um dos, para mim, é um dos top 5, top 6 goleiros da liga, Até né? Eu esqueci de gosto. citar, né? Porque os goleiros da Sampdoria são... É bem diferente do que a gente tinha visto citado dos outros goleiros, né? Não tem discrepância. O Vladimir Falcone, o reserva, é um excelente goleiro também. Sim. Então, assim, e ainda além do ataque vovô, tem um jogador ali que também é um que pode entrar para o hall de que se esperava muito dele na carreira e não aconteceu, mas é um bom jogador, que é o Gabbiadini, né? Sim. Gabbiadini é uma excelente opção para o ataque da Sampdoria e vai ali brigar com Torregrossa, Quagliarella e Caputo por essa vaga no ataque. Creio que E o acredito que ele Quagliarella é estava o único. machucado até, né? Porque ele nem tem sido utilizado. Na última partida, pelo menos, não foi utilizado nem no banco. Mas o Gabbiadini foi um jogador que sempre se esperou muito dele, né? Vamos ver se ele emplaca, né? Inclusive, quando ele estava na Sampdoria, na primeira passagem dele, que foi o maior destaque e projeção na carreira, quando ele foi para o Napoli em seguida, se esperava muito, ele não aconteceu, acabou indo para a Inglaterra e agora volta para jogar a Sampdoria. Então, assim, eu acho que a Sampdoria tem uma equipe, de certa forma, equilibrada, não é uma equipe ruim. Eu acho, por exemplo, gosto mais da equipe da Sampdoria, os nomes que eu vejo, do que, por exemplo, a equipe da Udinese. Vejo mais Sim. qualidade na equipe da Sampdoria. Não estou de novo depreciando a Udinese, estou só opinativo, né? Mas vai ser um time que vai incomodar, principalmente as grandes, já começou a incomodar, tiram pontos da Internazionale, atual campeã, e uma das que vão brigar pelo título. Ao meu ver, a Internazionale é a que tem o elenco hoje, se eu tivesse que apontar o principal favorito ao título, eu apontaria a Internazionale, Stefano. A Sampdoria já foi em casa e já fez a Internazionale deixar os pontinhos em Genoa. Então, Só que tem uma questão, até se torna uma curiosidade, que em 3 rodadas a Sampdoria fez 2 gols, né? Um de lateral esquerdo e outro de zagueiro. Ou uhum. seja, a dupla vovô ainda não funcionou. Mas é bom ficar de olho, porque são atacantes históricos, né? Tanto o Caputo e principalmente Quagliarella, né? Quagliarella que muito famoso, inclusive na última temporada, né? Mostrou isso na Sampdoria, né? Sempre quando pingava o gol, a gente estava assistindo o jogo, pingava gol, gol da Sampdoria, gol de Quagliarella. É como até citei do Di Natale, que aconteceu por muitos anos no Udinese, acontece com o Quagliarella. Sempre é gol de Quagliarella. Independente da divisão, do clube que ele esteja, e o Caputo é a mesma coisa, ainda não marcaram gols. Então pode ser uma ideia de que a Sampdoria ainda não se encaixou. Eu estou citando que a Sampdoria tem um elenco interessante, não mostrou muita coisa até agora, né? São 2 empates e uma derrota, mostrou até um futebol bem que tem evoluído, né? O empate com a Inter de Milão, né? Mostra talvez que esteja evoluindo.
E o Daversa, talvez, eu até brinquei com a questão do Daversa em relação ao Parma, que o Daversa precisa de tempo, né, para Sim. trabalhar essa equipe. Não é tão simples, do dia para a noite, que vai pegar uma equipe tão tradicional como a Sampdoria, como era com o Parma. O Daversa, na última temporada, foi e voltou do Parma. Isso que talvez tenha bagunçado o elenco do Parma, o Parma como um todo. E essa seja a questão do Daversa na Sampdoria. Ele costuma, um treinador costuma querer ter o elenco nas mãos, ou conseguir remanejar jogadores, conseguir sugar tudo e pescar tudo e utilizar tudo, todo o potencial de todos os jogadores que ele tem no elenco. E isso pode ser com o tempo, e eu acho que o Daversa pode evoluir sim com essa Sampdoria. Então é isso, Stefano. Então a gente chega ao final do bloco 4, o penúltimo bloco das análises dos clubes que a gente vai fazer, né, que a gente está fazendo no caso, dos clubes que disputam a Série A. No bloco 5 que a gente vai fazer em seguida, a gente vai falar dos 4 últimos clubes para encerrar essa série. E preste atenção que talvez seja o bloco mais interessante. Ele vai falar do meio dos clubes que não investiram nem muito, nem pouco. Que é o Sassuolo, o Torino, o Cagliari e o Bolonha. Tem Muito, muita curiosidade nesses 4 clubes. muito boa observação. Vamos deixar, inclusive, esse spoiler e curiosidade para aguçar aí a galera a seguir conosco, né, Stefano? Isso aí. Reforço aqui, uma vez mais, que vocês, se gostarem desse ou de qualquer outro vídeo do nosso canal, que vocês deixem, por gentileza, o joinha para ajudar-nos aí, para que o YouTube recomende os nossos conteúdos para mais pessoas. Verifiquem a inscrição e a ativação de notificações de vocês, caso já sejam inscritos no canal. Se não forem, convido-os a serem inscritos. Além disso, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Na vinheta de apresentação, na capa, sempre aparece embaixo os nossos endereçamentos para as nossas redes sociais. Aqui embaixo na descrição também nós deixamos os links, né, aqui embaixo. E é isso, nos vemos no episódio 5, no último episódio. Vou passar a palavra para o Stefano, mas eu me despeço de vocês aqui. Grazie mille e arrivederci. Está contigo, Stefano. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo longo, mas a gente tentou especificar todos os detalhes dessas equipes, tanto dos outros vídeos e do vídeo que há por vir. E, mais uma vez, peço para que se inscrevam no canal, sigam-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tem sempre muita novidade para vocês. E o que eu digo e repito, tudo é feito único exclusivamente para vocês, tá ok? Então, nos vemos no vídeo 5 e também em outras postagens nossas nas nossas redes sociais, tá ok? Forte abraço a todos e isso é Papo Couch.